Bom, vamos fazer da seguinte maneira como nós costumamos fazer, né? Eu vou fazer uma leitura e a leitura que eu vou fazer hoje já é a leitura que nós vamos utilizar no nosso estudo, portanto, já é a leitura que vai ser importante para nós comentarmos versículo a versículo e posteriormente nós fazemos a nossa oração inicial e fazemos o comentário da noite, cujo tema hoje é a passagem A Tempestade Acalmada, que está narrada no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, nos versículos 35 aos versículos 41. Tá? Eu vou ler, quem tiver aí a Bíblia, o Novo Testamento, na tradução que vocês tiverem, eu recomendo que vocês peguem, porque já que estão em casa, não é? A gente pode fazer a leitura acompanhada, de modo que facilite a nossa apreensão dos versículos bíblicos que nós vamos estudar. A tradução que eu costumo usar é a tradução da Bíblia de Jerusalém. Existem muito boas traduções, vocês sabem disso, como é a tradução, por exemplo, da Ave Maria, que também é muito boa, é a tradução católica, mas temos traduções protestantes, traduções ecumênicas. Eu gosto muito da Bíblia de Jerusalém porque é uma Bíblia que tem notas muito boas de rodapé, uma tradução muito séria feita pela École Biblique de Jerusalém, né, lá em Jerusalém, a Escola Bíblica de Jerusalém. Portanto, é um material que eu considero de excelente qualidade. Quem tem, pegue a sua para nós fazermos então a nossa leitura inicial. Vamos lá, vou ler capítulo 4, versículos 35 a 41. É a passagem que nós vamos comentar. E disse-lhes naquele dia, ao cair da tarde: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram do modo como estava, no barco. E como ele havia outros barcos. Sobreveio então uma tempestade de vento, e as ondas se jogavam para dentro do barco, e o barco já estava se enchendo. Ele, Jesus, estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o acordam e dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Levantando, conjurou severamente Jesus o vento e disse ao mar: silêncio, quieto. Logo o vento serenou e houve grande bonança. Depois perguntou: por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Vamos fazer a nossa oração para posteriormente nossos comentários. Deus Santo, autoridade suprema de tudo que existe, de tudo que há, de tudo que é. Nós, a humanidade fatigada, perdida e doente, dirigimos o nosso pensamento à tua potência para pedir que possamos, nos momentos de nosso estudo este promovido pela nossa tão querida e amada Escola Jesus Cristo, que possamos, ao menos nestas horas, nesses minutos que se seguirão,
estarmos mais condizentes e harmônicos contigo. Assim, Deus Pai, rogando que a tua vontade impere sobre todos nós e aspirando, Senhor, ao teu reino, nós iniciamos o estudo desta noite na nossa casa abençoada que é a Escola Jesus Cristo, lembrando-nos de nosso amigo e professor Clóvis Tavares. E assim, Senhor, iniciamos o nosso estudo, naturalmente, pedindo a tua permissão. Graças a ti. Muito bem, vamos então começar nosso estudo. Feita essa oração inicial, a transmissão então está bem. Alguém pode me dizer se está tudo ok, se vocês estão recebendo bem o áudio, se está tudo seguindo dentro da normalidade que nós esperamos. Escrevam para mim aí alguém, por favor, ok, está tudo bem, para nós começarmos a nossa leitura e fazermos, na verdade não é a leitura, né? Fazemos os comentários dos versículos. Obrigado, Graçaivo, Paula Martins. Vamos lá. Por que eu escolhi essa passagem para nós estudarmos? A passagem da tempestade acalmada é uma passagem que, na verdade, eu confesso a vocês que nem fui eu quem me lembrei dela. Quem se lembrou dessa passagem foi o Papa Francisco, na preleção, na homilia que ele fez na última sexta-feira, aquela homilia que já se tornou histórica, homilia tão bonita, tão bela na Praça de São Pedro, tão simbólica, com aquela praça tão poderosa, tão grandiosa, vazia, e no silêncio daquela praça, com aquela chuva caindo, com uma luz muito fraca já do entardecer, o Papa Francisco nos lembrou esta passagem como uma passagem de referência para nós estudarmos numa hora como essa, para nós pensarmos sobre a tempestade aplacada. Quem viu o discurso dele ou quem leu o texto dele, nós depois podemos deixar aqui o link disponível para vocês acessarem no site do Vaticano, viu a inspiração do Papa e pôde perceber as lições que ele dá a todos nós do quanto nós estamos num barco, o quanto esse barco está afundando e o quanto é pelo poder dele que nós podemos nos salvar. Então, vamos ler cada versículo e comentar. A gente vai fazer da seguinte maneira. Até as 8h45 eu vou comentar os trechos e nos 15 minutos finais eu aguardo os comentários de vocês, perguntas, observações sobre esse tema tão importante para nós nesse momento de difícil travessia para todos nós, mas com a certeza que poderemos ter uma travessia na tempestade aplacada pelo Senhor, pela misericórdia do Senhor. É bonito porque diz assim o primeiro versículo, estou me referindo ao Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. E disse-lhes naquele dia ao cair da tarde, vou repetir para nós comentarmos, passemos para outra margem. Então esse versículo inicialmente já nos traz uma reflexão. Era final da tarde e isso simbolicamente para nós representa um final de um período, o final de uma jornada, o final de uma etapa. E agora nós na Semana Santa estamos recordando essa semana dramática na vida de Jesus e fundamental para nós entendermos ou buscarmos entender ou sondarmos sobre quem foi Jesus, quem ele é, qual é a sua força, qual é a sua potência,
aqui a passagem nos narra que, num fim de tarde, Jesus decide: passemos para outra margem. É chegado o momento de nós passarmos para outra margem. É chegado o momento de uma mudança. É chegado, conforme a passagem nos narra e a associação que nós estamos fazendo, o momento de nós mudarmos de rumo, mudarmos de curso. E essa mudança de curso não dependeria apenas da nossa vontade, do nosso querer, da nossa escolha. Essa mudança de curso dependeria de uma vontade maior, de uma força, sem dúvida alguma, mais poderosa do que a nossa. E a palavra do evangelista Marcos conta que é a decisão da vontade de Jesus. Passemos a outra margem. Quer dizer, é necessário irmos para outra margem. É necessário irmos para o outro canto, para o outro espaço. Ele é quem determina. E assim está acontecendo com todos nós. Não foi por meio de uma guerra tradicional, não foi por meio da disputa de países, mas, de repente, algo da natureza nos impõe a nós irmos para outra margem. Uma vontade que nós não contemos, que nós não temos capacidade de dominar, nós não temos a capacidade de definir, se quer entender às vezes, diz: passemos para outra margem. E continua o versículo 36. Deixando a multidão, eles, os apóstolos, o levaram, de modo como estava, no barco, e com ele havia outros barcos. Então aqui tem um ponto também muito importante, porque Jesus deixando a multidão quer dizer a multidão que sempre lhe suplicava socorro, a multidão a quem ele consolava, a multidão a quem ele protegia, a multidão que demandava muitas vezes sem nem entender o porquê está demandando e o que está demandando. A multidão é a mesma multidão, a gente sabe que vai homenageá-lo no domingo de Ramos, na entrada triunfante em Jerusalém, é a mesma multidão que depois de 5 dias vai dizer: crucificam, crucificam. A multidão, era preciso deixar a multidão naquele momento, e ele deixa a multidão e fala para os apóstolos: venham, vamos entrar no barco. Quer dizer, são os escolhidos que estão nesse barco, são os escolhidos que vão entrar nessa tempestade, são os escolhidos que vão viver este momento, porque são esses que precisam viver este momento. E sim, ele os convida. Vamos entrar no barco. Mas o evangelista Marcos faz uma observação que eu acho muito interessante, dizendo que havia outros barcos. E nessa cena, tradicionalmente, a gente imagina apenas o barco em que está Jesus e os apóstolos. Mas não havia apenas esse barco, outros barcos estavam passando por tempestades. Iriam vir a passar por tempestades na sequência da passagem. E outros barcos tinham outros que provavelmente sofreriam das mesmas angústias da travessia da tempestade. Logo, é interessante, eu acho que é importante nessa passagem a gente referenciar que nós não estamos sozinhos nesse barco da humanidade. Nós estamos no barco da humanidade, humanidade como nós conhecemos, humanidade terra. Mas, certamente, e que não cabe, não comporta no nosso pensamento, outros sistemas, outros universos, outros planetas também passam ou passaram ou estão passando simultaneamente por tempestades semelhantes. Logo, acho interessante essa maneira de desdramatizar a situação, como o evangelista Marcos narra, no sentido de que eles não são os únicos que estão a risco.
eles não são os únicos que estão expostos, outros também estão expostos. Outros, no caso aqui eu estou dizendo, talvez outras humanidades, outros planetas, outros seres, e digo até o mundo espiritual também, outro barco também angustiado, também ansioso, porque dentro do mundo espiritual a gente sabe que há uma diversidade de mundos espirituais, não há um mundo espiritual, há uma diversidade de mundos espirituais. Então, havia outros barcos também. E o evangelista Marcos é um evangelista muito interessante, né? Chamado por alguns, Bossuet, de o divino abreviador. É o evangelista mais sucinto nas suas passagens, inclusive na narrativa sobre a paixão de Jesus. E é o evangelista que tem essa capacidade muito interessante de narrar uma cena altamente dramática, como é essa que nós vamos ler, estamos lendo, e outras tantas, mas sem fazer, vamos assim dizer, vitimização, sem fazer novela. É dramática, é séria, é grave, é importante. Mas o evangelista Marcos, ele não romanceia. A gente vê isso quando ele narra nos capítulos 14 e 15 de seu evangelho, sobre a crucificação de Jesus. Então, é muito interessante porque ele dá logo esse toque para a gente. Bom, havia outros barcos. Então, tira um pouco o drama de só aquela cena, de só aqueles que estavam naquele sofrimento, como se fossem os únicos do universo a passar por aquilo. Não. Havia também outros barcos. Vou me adiantando, porque já passaram 17 minutos do nosso estudo e nós só estudamos 2 versículos até agora. Quer dizer, temos que andar aqui rápido com o nosso estudo. Continua o evangelista Marcos dizendo: sobreveio então uma tempestade de vento, e as ondas se jogavam para dentro do barco, e o barco já estava se enchendo. Eu adoro a maneira como o evangelista Marcos narra. Sobreveio então uma tempestade de vento, interessante, né? Uma tempestade da natureza. É uma tempestade que supostamente ninguém ali teria controle sobre essa tempestade. Ninguém ali teria como controlar essa tempestade de vento. E essa tempestade de vento, acho que tem um ponto importante quando a gente fala sobre essa tempestade que vai ser acalmada posteriormente por Jesus. Um ponto que é o seguinte: essa tempestade de vento é um evento da natureza que a produz. Aí eu não sou entendido de como é que se dá o vento, né? Mas, e por que é a tempestade de vento? Também não interessa aqui no nosso estudo. Mas é um elemento, o vento. Mas este elemento, o vento, ele gera as ondas, e essas ondas geram a água que está dentro do barco, está enchendo o barco. Quer dizer, um evento, que é o vento, que é, portanto, a tempestade de vento, altera todo o sistema. E é o que nós estamos vivendo. E é o momento que nós estamos. Um evento altera todo o sistema. Um evento altera todas as vidas, todas as estruturas, todas as realidades, todos os contextos estão em xeque. E não é apenas do ponto de vista individual ou do ponto de vista coletivo. Tudo está afrontado no nosso mundo. Todos os paradigmas, toda a maneira como nós nos relacionávamos, tudo que nós entendíamos por economia, por sociedade, por direito, por política, por dever, por ética, por moral, um elemento chamado coronavírus, Covid-19. Este elemento alterou tudo, como o elemento do vento.
que repentinamente tudo altera. O vento inesperado, ninguém imaginava que ele viria, ninguém sabia de que lado ele viria, ou se viria, não se esperava. O vento, então, produz a tempestade perfeita. A tempestade que pode sim tirar a vida daquelas pessoas. Então a gente tem que ser realista. A tempestade que assusta, a tempestade que amedronta, é nesta tempestade que estão os evangelistas. Quer dizer, alguns dos evangelistas e os apóstolos. É nessa tempestade e nesse barco, e ameaçados por esse vento, e ameaçados pela consequência desse vento, as ondas e a água se enchendo. E nesse contexto, também estava Jesus. E nesse barco, que também estava ameaçado pelo vento, pela água, pela inundação, ali estava Jesus. Quer dizer, também Jesus estava dentro do barco. Também Jesus estava no meio dos apóstolos. Também Jesus sofria as consequências desse vento, dessa tempestade. Portanto, a primeira reflexão do ponto de vista que nós podemos fazer aqui ao falar sobre Jesus é: também ele está no barco. Também ele, Jesus, está na mesma situação. É claro que nós sabemos que a postura, a posição, a situação dele vai ser diferente, naturalmente. Mas também ele está ali. Mas também ele está junto desse complexo barco. Vamos continuar. Versículo 38, para quem está acompanhando, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 38. Quem entrou agora, por último, nosso amigo Laércio aí, querido, da família Meirelles, entrou aqui por último, e outras tantas pessoas, nossa Cristina Ferreira, e tanta gente querida e amiga, Dona Hilda. Vamos lá, estamos estudando, alguns de vocês já sabem, a passagem em que Jesus aplaca a tempestade, que, na opinião do Papa Francisco, é a passagem que nós deveremos refletir diante de tudo isso que está acontecendo. Foi sobre essa passagem, né, nesse tema, nesse estudo que o Papa Francisco fez o seu estudo, a sua homilia da sexta-feira última. Agora vamos ver, já sabemos qual é o cenário, já nos relembramos qual é o contexto. Agora vamos ver o que estava acontecendo com Jesus. Vamos analisar. Versículo 38. Diz o evangelista Marcos, que eu disse já que eu adoro ele e repito que adoro porque a maneira como ele coloca, vocês vão ver. Então a situação é essa. É complexa, é difícil, é dramática, tem sofrimento, tem angústia, ninguém sabe o que vai acontecer, se vão ser salvos, se não vão ser salvos, e tem outros barcos que também estão no mesmo contexto. E aí, no auge desse drama, vamos assim dizer, Lucas faz o seguinte comentário, a seguinte observação. Ele, Jesus, estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Olha aqui, gente, meus amigos, amigos e amigas que estão escutando, ele estava na popa. E aí eu digo para vocês, porque vocês sabem que eu li o texto do Papa Francisco e estou comentando algumas coisas que ele falou também para nós. Na popa, e Papa Francisco lembrou uma coisa muito bonita, a popa é a parte que primeiro afunda do barco. Eu não sabia disso. Ele disse que é a parte que primeiro afunda. Quer dizer, a parte que está mais exposta, a parte mais perigosa. E eu acho que é bonito a gente pensar que nessa situação que nós estamos vivendo, nesse contexto complexo que nós estamos vivendo, é muito interessante, é muito reconfortante nós pensarmos, quando estudamos essa tempestade acalmada por Jesus, que ele estava nesse barco
Ele estava no mesmo lugar e no mesmo espaço e no mesmo tempo em que todos os outros estavam. Ele não vai propor uma resolução para o problema de fora desse barco, mas é dentro desse barco que ele vai intervir na situação. É dentro desse barco, junto com aquelas pessoas que estavam naquela situação da angústia, por causa da tempestade, das ondas que se jogavam para dentro do barco e do barco que estava se enchendo. É ali, junto, na mesma situação, no mesmo contexto, sob o mesmo problema que ele também está. Então eu acho que esse comentário do evangelista Marcos, ao afirmar que Jesus estava na popa, que é a parte do barco que primeiro afunda, é por si só de uma lucidez e de uma clareza para nós entendermos que barco é esse, que condição é essa que nós estamos e com quem dentro desse barco. Ele estava dentro do barco. E é interessante que o evangelista Marcos diz assim, como eu disse para vocês que o evangelista Marcos é muito dramático, mas ao mesmo tempo ele é muito realista com a narrativa, né? E drama é no bom sentido da palavra. Ele diz assim, Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. É a continuação do versículo 38. Dormindo sobre o travesseiro. Um sono que tem a ver com o cansaço que nós lemos no versículo anterior, de ter de lidar com a multidão. Claro, também tem, mas tem a ver também com outro aspecto, o sono da entrega, o sono da serenidade, o sono de quem, para usar uma expressão católica importante e bonita, o sono de quem se abandona a Deus. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, passe o que passar. Ele viveu o momento. E o momento, naquele instante, para ele, era o do sono. Mas, sim, há uma tempestade. Sim, é claro que ele sabe que há uma tempestade. É claro que a situação é dramática. Mas, tendo assentado de uma maneira que eu acho que a gente nem pode compreender, né, corretamente, adequadamente, mas tendo assentado no seu ser, no seu existir, que não há outra vontade senão a vontade de Deus, como ele expressa tão lindamente na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vontade em todas as circunstâncias, mesmo nessa do barco, mesmo nessa circunstância. Então, o sono dele é o sono da paz, é o sono do justo, é o sono da tranquilidade, é o sono, como eu disse, do abandonar-se totalmente a Deus, na fé, conforme ele nos ensinou, seja feita a tua vontade, em todos os lugares, assim na terra, como ela é feita no céu. Continuando a narrativa do evangelista Marcos. Espero que esteja tudo bem aí para vocês de áudio. Confirmem para mim se está tudo bem, que eu estou falando aqui, eu fico entusiasmado falando e fico na dúvida se está tudo indo bem, que é a primeira vez que eu também estou fazendo gravado assim ao vivo, né? Gravado não, ao vivo. Mas acho que está indo bem, né? A gravação, a transmissão. Bom, vamos lá. Continuando. Na escuta, abraços. Tá ótimo, Laércio. Laure. Ih, meu Deus, tem muita gente. Margaridinha. Oh, meu Deus, vamos lá. Continuando. Eles, os apóstolos, o acordam, quer dizer, acordam Jesus, né? Eles o acordam e dizem. E aí essa frase dos apóstolos, meu Deus, é uma frase assim de todos os séculos, é uma frase para nós nesse momento, é uma frase
fundamental, é uma frase essencial, é a maneira como eles abordam Jesus diante da tempestade. Segundo a tradução que eu estou usando, que é a da Bíblia de Jerusalém, eles dizem assim: Mestre, não te importa que pereçamos? Então, eu acho emocionante essa maneira, porque é tão humana, é tão verdadeira, é tão autêntica, do desespero, da angústia, do medo, da ansiedade. Mestre é o mestre deles, eles continuam considerando no mestre, eles não perderam a fé, eles não abandonaram, nada disso, mas é humano, é natural, sabe? Eles dizerem, mestre, não te importa que pereçamos? E nessa frase fala muito sobre eles, mas também fala uma coisa um pouco triste, fala o quanto eles não compreendiam ele, Jesus. Porque ao colocar nesses termos um termo até um pouco acusatório, né? Um pouco chantagista, porque na verdade é o desespero, né? Essa acusação e essa chantagem, né? Que eu estou chamando aqui de acusação e chantagem. Mestre, não te importa que pereçamos, quer dizer, não te importa que venhamos a morrer? A maneira como eles colocam, a maneira como eles se suplicam, contém em si a angústia, o medo. E contém em si a incompreensão sobre o mestre. A incompreensão sobre a tempestade. E mais, a incompreensão sobre as possibilidades que a tempestade poderia dar para todos, inclusive para o mestre. Então é triste a gente ler essa frase. É dramático. Mas é verdadeiro, é autêntico. E Jesus vai fazer comentários sobre esta pergunta daqui a pouco. Ele diz, mestre, eles dizem, não te importa que pereçamos, quer dizer, não te importa que venhamos a morrer? E aí entramos num ponto da passagem que é uma virada na situação muito importante, muito significativa, que é o seguinte: a atitude de Jesus. Jesus estava dormindo. Já falamos sobre o sono de Jesus. Não se esqueçam que havia outros barcos, como o próprio evangelista Marcos conta. Outros barcos naquela situação. Não nos é falado qual é a situação dos demais nos outros barcos. Mas olhem cá. A ação de Jesus, ela é uma ação muito curiosa, porque ao ser repreendido, obviamente que de uma maneira injusta, obviamente que de uma maneira desesperada por parte dos apóstolos, Jesus sabe o que faz. Então, ele não responde de uma maneira direta aos apóstolos, no sentido assim, ele não fala nada para eles, ele não passa um sermão, ele não faz uma recomendação, nada. Ele toma uma atitude, ele toma uma ação diante do que está acontecendo. E diz o evangelista Marcos, versículo 39, levantando, conjurou severamente o vento e disse ao mar, silêncio, quieto. Cada versículo desse é uma bomba na nossa mente, né? É uma bomba na nossa reflexão de tanta potência que tem cada palavra, cada expressão. Levantando, conjurou severamente o vento e disse ao mar. Conjurar quer dizer bradou, né? Chamou a atenção, ordenou. Mas aqui eu quero fazer um ponto importante, assim, eu acho que é importante. Que é o seguinte, embora o evangelista Marcos fale em conjurou severamente o vento, e eu acho que esse conjurou
ele é no sentido da força mental que foi necessária para a ação da tempestade ser acalmada, ser aplacada. Então, portanto, era um momento, e a gente vê isso em muitas passagens de Jesus, né? Por exemplo, em casos de ressurreição de Lázaro, da viúva de Naim, ele sempre se detém um tempo e parte para a ação mental. Quer dizer, ele organiza a sua força mental, a sua capacidade, o seu poder. Aquilo leva algum tempo, aquilo leva alguns instantes, mas é porque ele vai reaver ou convocar as forças espirituais, e a partir dali ele vai agir, quer dizer, com a sua própria potência e com a potência em que ele está em conexão. Então, o evangelista diz: conjurou severamente o vento e disse ao mar. E aí é que eu digo, eu acho, sabe? Aí é uma opinião minha. Eu acho que quando diz assim, disse ao mar, silêncio, quieto. Eu não acredito que Jesus falou isso com a dureza de um brado. E aí Dona Hilda está falando assim aqui. Será que Suzana está ouvindo? Ai, Dona Hilda, que linda essa observação sua. Não sei se Dona Suzana está ouvindo, mas eu estudei essa passagem com ela e nós conversamos sobre esse ponto. Agora eu acabei de ler a senhora falando, será que nossa querida Suzana Mouzinho, uma grande amiga nossa da Escola Jesus Cristo, uma pessoa fundamental na minha vida particular, que me ensinou muito do pouco que eu sei sobre o Evangelho. Fico até emocionado pensar em Dona Suzana agora, a gente aqui na nossa querida e amada Escola Jesus Cristo. E eu me lembro que uma vez, e por isso que fiquei emocionado quando vi Dona Hilda falando, eu conversei com Dona Suzana e ela comigo sobre esse brado de Jesus, que na verdade não era como a gente vê nos filmes, né? Um grito, uma coisa assim. Não, é ordenação mental, sim. Mas na verdade ele estava se conectando com a natureza. Na verdade ele estava, vamos assim dizer, dialogando, vamos usar essa palavra, conectar acho que nem é boa. Acho que ele estava dialogando com o vento e com, como diz aqui a passagem, com a agitação do mar, com a tempestade. E esse diálogo é o diálogo com a natureza. É o diálogo, não acredito mesmo, de alguém que se coloque como superior à criação de Deus e lhe ordena. Não. Acho que era um diálogo, acho que era uma conversa, acho que era um entendimento que não seja necessariamente um entendimento de palavras, morfossintático, não é isso. É um entendimento de sentimento, é um entendimento de alma, de uma alma que está em consonância com a lei de Deus. E a lei de Deus, ela é a natureza, ela é o vento, ela é este nosso corpo, ela é tudo isso. Então, assim como ele estava calmo, deitado durante a tempestade, tranquilo, em consonância com o que nós falamos aqui, a palavra de Jesus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ali ele dialogou com a natureza. E aí o evangelista nos narra que depois disso, dessas palavras, logo o vento serenou. E bonita a expressão que ele conta, Marcos. E houve uma grande bonança. Então, antes de a gente continuar lendo os versículos que nos faltam, que são 2 versículos, meu Deus, esse diálogo com a vida, com a natureza, que nós estamos todos passando
o que a nossa Mãe Terra está nos exigindo, está nos demandando, é que a gente seja mais natureza, que a gente entenda mais que nós não estamos acima, que nós não somos os superpoderosos, os que mandam, os que dizem, os que fazem, os que entendem, os que dominam, os que controlam. Não é por nada disso que uma tempestade vai ser aplacada, mas sim pelo entendimento, pela ressonância, pela vibração entre Jesus e a natureza, quer dizer, entre todos nós que estamos no barco e a natureza. E houve grande bonança. Que expressão linda. Que expressão evangélica linda. E só depois que houve a grande bonança, só depois que houve um tempo de recuperação, só depois que houve um tempo de as pessoas todas poderem entender o que estava acontecendo, a situação, o contexto, só depois é que Jesus se dirige e pergunta para eles uma coisa fundamental. Mas eu acho assim de uma delicadeza. Primeiro veio a ação dele e depois veio a pergunta. Primeiro veio a ação para aqueles que tinham medo. E depois que tudo serenou e houve uma grande bonança, é que ele perguntou: por que tendes medo? Ainda não tendes fé? E aqui eu faço a seguinte indagação. Eu não acho que Jesus estava se referindo ao medo deles anterior. Não. Talvez também, mas acho que depois da tempestade aplacada, quando houve grande bonança, depois disso, aí sim, ele fala: porque tendes medo, ainda não tendes fé, quer dizer, mesmo passado tudo isso, mesmo toda essa situação, o versículo 41 vai dizer: então eles ficaram com muito medo, quer dizer, eles continuaram com medo, mesmo depois da bonança e do milagre. Então eu acho que quando ele diz assim: por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Isso me lembra uma vez que Jesus falou assim para Filipe, um dos apóstolos. Uma frase que também acho muito dolorosa de Jesus. Filipe, há tanto tempo estou contigo e ainda não me conheceis. Então quando ele diz: por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Quer dizer, como diz depois aqui, eles então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Ora, meus amigos e minhas amigas, é dura essa situação dos apóstolos aqui nessa passagem, sabe? E eu acho que nós, pelo menos nós que estamos pensando sobre tudo isso, sobre tudo que está nos acontecendo, e pensando de uma maneira à luz do Evangelho também, à luz do bom senso, né, da razão, da filosofia, da doutrina, essa atitude dos apóstolos não pode ser a nossa resposta. Porque depois que a tempestade passar, vai vir a bonança. E aí a gente não pode ficar enclausurado no medo, na angústia de uma nova epidemia,
de uma nova situação terrível, fazendo com que essa situação, em vez de se tornar uma libertação, se torne um trauma. Eu sei que não é simples a gente falar isso. Cada um sabe da sua dor, cada um sabe do que vai no seu coração, mas apontar isso no nosso horizonte, que tudo isso seja, tudo que a gente passa, seja uma oportunidade de crescimento para nós, sim, não uma oportunidade para nós nos acuarmos com mais medo depois, com o que virá, com o que virá, com o que virá, com o que virá. Então, amigos, amigas, queridos, queridas da Escola Jesus Cristo, eu estou muito feliz de estar aqui pensando no nosso Clóvis, no nosso Chico. Foi essa reflexão que eu gostaria de propor para nós fazermos essa noite de terça-feira. A tempestade acalmada. Ufa! Vamos beber uma aguinha, quem tem aguinha aí para beber, que nós havíamos combinado que nos últimos 15 minutos nós íamos falar sobre a passagem mediante perguntas que vocês queiram fazer, ou então colocações que vocês tenham, observações que vocês tenham, para que a gente possa meditar e aqui fazer alguma possível troca dentro da nossa rede social. Muito obrigado, estou muito feliz. Vi aqui que tem muitas pessoas muito amigas e outras que certamente eu posso não conhecer, mas são pessoas que estão juntas aqui, estamos juntos com o pensamento na construção desse estudo, tá? Continuo aqui aguardando os comentários. Quando eu falo comentário, observações importantes que vocês tenham para fazer, para que a gente possa fazer uma interação possível, né? E graças a Deus temos essa interação possível, né? De fato, Flávio, nós estamos numa egrégora que transcende o espaço-tempo. Quer dizer, que bom, né? Porque, na verdade, é isso, é o poder mental, é o poder de comunhão. Essa palavra é tão boa também, tão importante. O poder de comunhão espiritual, né? Por meio do pensamento, por meio da união que nós estamos aqui vibrando juntos e pensando sobre essa passagem. Flavinho diz assim, André, um pouco de filosofia, de filosofia que não faz mal a ninguém. Que categoria é a fé? Flávio fica fazendo pergunta difícil para mim. Flávio, eu não sei que categoria é a fé. Você que sabe falar dessas coisas. Numa aula, eu não sei, Flavinho. Categoria de que você está se referindo? Diz para mim. Tereza, querida Tereza, numa aula da Escola Jesus Cristo, surgiu uma questão ao final do estudo. No momento da tormenta, em que barco estamos? Né? Nós estamos nesse barco aqui, que está sofrendo essa tempestade, não é? Nós estamos nesse barco. A questão, eu acho que qual é a nossa posição diante daquele que pode nos salvar desse barco. Que eu acho que a passagem, na verdade, ela é centrada nisso, né? O que pode nos salvar, dormia. E até esse dormir é mal compreendido. Que aí é uma frase, como eu disse, meio chantagista. Diz assim, já lemos, mestre, não te importa que pereçamos? Então, eu acho que é muita postura que nós vamos ter com relação ao mestre. Essa passagem também é narrada pelo evangelista Mateus e ela também é narrada pelo evangelista Lucas.
Angélica Castro, sou nova neste grupo. Seja bem-vinda, Angélica. Estou encantada. A sua explanação sobre esta passagem nos levou a vivenciar como se estivéssemos no barco. Porque nós estamos no barco, né, Angélica? Agora é o que eu estou te dizendo, e dizendo para todos nós e pensando aqui comigo também, né? Como que nós vamos viver a estadia nesse barco? Como é que nós vamos viver a estadia nesse barco? Mesmo sabendo que nos momentos difíceis, diz a Márcia Cruz Gomes, Jesus nunca nos deixa sozinhos nas dificuldades da vida. E às vezes a gente interpreta que ele está nos abandonando. Quer dizer, que o dormir significa o abandono, o desprezo, o descaso. Isso aqui é sério. Assim, para nós que temos uma perspectiva cristã do que está acontecendo, né? Para nós que temos uma perspectiva do Evangelho, é sério essa situação, né? É isso mesmo, né? Com a oração, né, do coração, que é uma oração da tradição cristã, nós temos a paz, né, num momento como esse, nos momentos de dificuldade, nas horas de tempestade. Sim, é a oração do Pai Nosso, né? É que tem aquela expressão maravilhosa: venha a nós o teu reino. Eu, quando era pequeno, eu não entendia direito, porque eu confundia nós com vós, na hora da oração do Pai Nosso, eu não entendia. Venha a vós o nosso reino, eu ficava meio confuso, né? Depois eu entendi, obviamente. Venha, venha, quer dizer, é um imperativo. Venha a nós o reino de Deus. Quer dizer, é tão justo a gente demandar esse reino de Deus. A oração do Pai Nosso, ela mesma nos permite essa esperança, né? Ela mesma nos permite, nos dá o direito e a autoridade, inclusive, de nós falarmos com Deus. Deus, nós queremos o teu reino. O teu reino, quer dizer, o reino de Deus. Não é o reino dos seres humanos. Não é o reino do poder. Não é o reino do dinheiro. Não é o reino das instituições. O teu reino nós queremos. Então, eu acho bonito isso. Jesus, ao fazer a oração, né, dizer assim que nós temos esse direito. É como se ele estivesse dizendo isso pra gente na oração do Pai Nosso. Flávio, André, assim é sentimento, é cognição, é dom. Como obter, referindo-se à questão da fé? Aí, Flávio, é um assunto enorme que um dia a gente pode fazer uma outra palestra, já estou me convidando aqui, um outro estudo, para a gente falar sobre o dom da fé, né? E como compreender a fé, porque há duas maneiras de a gente entender a fé, né? A fé como uma... São Tomás de Aquino que nos fala isso, né? Que nós podemos construir do ser humano para Deus, assim como de Deus para o ser humano, né? Há duas maneiras de nós acessarmos o dom de Deus, né? Pela razão, quer dizer, do ser humano para Deus, e de Deus para o ser humano por meio da revelação. Agora, há duas maneiras também de nós abordarmos a fé. Há muitas maneiras, na verdade, né? Mas duas maneiras, né? A fé construída, a fé cultivada, a fé elaborada, que ela também está presente nas passagens de Jesus. A fé cultivada, a fé elaborada, né? No sentido até que nós aplicamos na doutrina espírita, né? A fé pensada, a fé refletida, a fé da análise, a fé das evidências, a fé da busca pela verdade, a fé que inclui a dúvida pela busca da verdade. Isso é um aspecto da fé, do que na doutrina chama-se a fé racional, né?
E também nós podemos falar da fé de outra maneira, né? Da fé, como eu citei aqui, acho que no começo do nosso estudo, da fé como um abandonar-se à vontade de Deus, né? Nesse sentido, no primeiro sentido, como Tomás de Aquino diz, é do homem para Deus. Então a fé é uma construção humana. Mas no abandonar-se para Deus, né, é numa outra concepção, né, de Deus para o ser humano, quer dizer, é na aceitação da limitação humana, é na aceitação da nossa pequenez, do nosso devido lugar em todas as coisas, que pode ser grande naturalmente para nós mesmos, mas que ainda assim precisa ser dimensionado e redimensionado. Então, quando diz a fé da entrega, eu acho muito bonito isso, né? Porque ele diz assim, venha a nós o teu reino. E aí diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quer dizer, nesse sentido, é justo pedirmos que venha a vontade. Sim, é justo, mas é preciso uma entrega. Que seja feita a tua vontade, a vontade de Deus, enquanto predominar nesse aspecto da fé que nós estamos aqui abordando, enquanto predominar o meu querer, a minha vontade, o meu desejo, exclusivamente até a arrogância, a prepotência de que nós somos superiores, diferentes dos demais, essa arrogância não permite espaço para essa fé da oração do Pai Nosso. Sim, nós estamos no mesmo barco, Samila, e nós estamos no mesmo barco e no barco que Jesus está capitaneando, né? Eu quero fazer uma observação aqui para vocês, que é o seguinte, eu me detive nesta passagem na maneira como o evangelista Marcos expressa essa passagem. Eu vi até que Dona Hilda fez uma observação. A maneira como o evangelista Mateus narra, Mateus capítulo 8, e como Lucas também no capítulo 8, como Lucas narra, como ambos narram, tem alguma diferença, né? Na ordem dos acontecimentos, no evento e na fala, né, de alguns personagens. Mas eu me detive só em Marcos, a gente até podia fazer de uma maneira mais ampla, mas o nosso tempo não nos permitiria, e até por uma questão mais pedagógica, eu preferi me circunscrever ao Evangelho Marcos. Margarida, nossa amiga, está falando aqui sobre o entrego, confio, aceito, agradeço. Isso é a fé no sentido que nós falávamos, né, do abandonar-se a Deus, né? Que também é expresso naquele primeiro passo dos alcoólatras anônimos, dos narcóticos anônimos, dos familiares de alcoólatras de narcóticos, né? Primeiro passo que é, eu não controlo as coisas, eu não sei falar a expressão agora para vocês, que é muito bonito, né? O primeiro passo, como é, mas como eu estou aqui com a internet é uma maravilha, já achei, já posso falar. Que diz assim, admitimos que éramos impotentes, no caso aqui ele fala o álcool, né? E que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Eu acho que esse primeiro passo é uma própria expressão de fé, dentro do que Margaridinha está falando, né? Eu entrego, eu confio, eu aceito, eu agradeço. Eu admito que nós que éramos impotentes perante tantas coisas que existem na nossa vida e nessa sociedade, mas sobretudo na nossa vida. Eu admito, sim, que eu era impotente, né? E que tínhamos muitas vezes também perdido o domínio sobre as nossas vidas. Acho que esse primeiro passo é o primeiro reconhecimento fundamental para essa fé ser construída. Tanto a fé que nós poderíamos chamar de raciocinada, quanto essa fé como dom, como entrega, enfim. Eu acho isso fantástico. É só admitindo a nossa impotência, só admitindo a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, que há lugar para a proclamação.
venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Bom, minhas amigas e meus amigos, já chegou a nossa hora, 9 horas, portanto a hora de fazermos a oração de encerramento. Falei até os últimos segundos, vocês sabem que eu falo muito, que eu sou prolixo. Estou muito feliz de estar aqui na Escola Jesus Cristo. Quero dizer para vocês que estão aqui assistindo, para depois darem uma olhada lá no YouTube do meu canal, Diálogo Aberto com André Marinho. Eu tenho postado vídeos diariamente, refletindo também sobre tudo que temos vivido essa semana. Eu vou postar vídeos sobre toda a Semana Santa, o que significa a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira, o Sábado de Aleluia, o domingo, já pus um sobre o Domingo de Ramos. Então vocês depois, quem quiser, vai lá, entra, se inscreve no canal, porque a gente pode também continuar por meio desse nosso canal, Diálogo Aberto com André Marinho, também esses estudos. E certamente, como vocês da Escola Jesus Cristo sabem, eu sempre estou muito aberto para poder estar na nossa escola, sempre com muita alegria de poder estar no aniversário da nossa escola. Se Deus permitir, nesse 27 de outubro estarei, mas tendo a alegria de poder estar aqui agora. Vamos fazer a nossa oração. Deus Santo, obrigado. É a palavra que temos de dizer inicialmente. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado por tudo que há, tudo que existe, tudo que é. Meu Deus, numa hora como essa que nós atravessamos, ajuda-nos a saber ver o de que eu posso ser grato. Porque, Senhor, nós sabemos, é só abrindo o nosso coração que nós podemos receber e construir em nós o Teu reino. Assim, Pai Santo, obrigado, obrigado, obrigado. E que seja em Teu nome puro que nós encerramos o nosso estudo dessa noite, na nossa querida e abençoada Escola Jesus Cristo. Bom, meus amigos e minhas amigas, boa noite para todos vocês, gratidão também, muito obrigado por tudo, por esse estudo. Fiquei muito feliz da lembrança à nossa querida e amada Dona Susana Mouzinho, que onde ela esteja, e ela está aqui entre nós na terra, mas onde ela esteja, ela seja, sem dúvida, muito abençoada. Obrigado, meus queridos, muito bom estar com vocês. Agora eu acho que eu tenho que desligar, não é isso, Flávio? Ah, deixa eu dizer uma coisa aqui, gente, espera aí um minutinho, deixa eu fazer uma observação antes de vocês irem embora, Flávio está lembrando aqui. Espera aí, não desliga ainda não. É o seguinte, no domingo agora, algumas casas espíritas, amigas, vão fazer um trabalho conjunto conosco. É a nossa Escola Jesus Cristo, é o nosso grupo Rita de Cássia, que é aqui no Rio de Janeiro, que é o grupo onde eu também estou ligado, que vocês sabem, né? Do qual temos uma ligação muito grande com a nossa Escola Jesus Cristo, porque a nossa fundadora, nossa querida Vera Simões, ela era prima do professor Clóvis Tavares, aprendeu as primeiras letras espíritas com o professor Clóvis, ainda na década de 40. Então, é a Escola Jesus Cristo, o grupo Rita de Cássia, o Centro Espírita Maria Angélica, na Barra, aqui do Rio de Janeiro, e algum outro centro que queira se associar, que por um acaso até esteja escutando e queira se associar. Domingo nós vamos, em todas essas casas, passar um seminário que eu estou organizando sobre a importância de nós refletirmos na ressurreição.
A ressurreição é fundamental para nós pensarmos nessa hora. A ressurreição é depois da cruz, é o ressurgir, é o renascer. Então as casas vão passar esse seminário nas suas plataformas, no YouTube, no Instagram, seja lá em que plataforma cada casa fizer. Eu que vou fazer esse estudo, já estou preparando, já passei o dia preparando e acho que vai ser um momento importante para nós pensarmos sobre esse ressurgir. Eu sei que vocês na escola vão ter a pregação das 10 da manhã, a maravilhosa pregação de domingo de Páscoa e depois vai estar disponível na página de vocês, por meio do sistema de comunicação de vocês, esse seminário que eu estou preparando. E se alguma outra casa espírita, algum amigo quiser também, nós podemos compartilhar, porque a hora é de nós nos unirmos e de compartilharmos o nosso conhecimento e de compartilharmos a nossa experiência, os nossos estudos e as nossas dúvidas também, naturalmente. Todos são convidados, como o Flávio está dizendo, vai estar disponível para todos. Então era este o recado que faltava. Bom, Flavinho, Pedro, um beijo também para vocês todos. Colocaremos às 11 horas na nossa Escola Jesus Cristo. Quero saber o seguinte, Flávio, que eu não vou ser mal educado, desligar aqui na cara de todo mundo. É que você que tem que dizer assim, André, pode desligar, eu desligo. Porque é mal educação, né? Dar tchau e desligar. Eu não sei se é mal educação, mas acho que fica de bom tom Flavinho dizer, ou Pedrinho, ou algum de vocês que são os dirigentes de nossa escola, dizer assim, boa noite, André, tchau. Aí eu dou tchau para todo mundo e desligo. Bobagem isso, né? Ah, mas é verdade, eu penso isso. Bom, Flávio autorizou. Um beijo para você, um beijo, Laura, um beijo todos da nossa escola. Eu não tô com vontade nem de desligar, mas vou desligar porque todo mundo tem coisa para fazer em casa. Beijo para vocês, gente.